Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Rede do Campo On, o podcast da Rede do Campo. E hoje a gente vai trazer mais um episódio falando sobre RH. O meu nome é Eveline, eu sou gerente de marketing da Rede do Campo e hoje eu tô aqui com convidados muito especiais para a gente falar desse tema tão legal. Olá, pessoal! Eu sou a Laura, integrante da nossa comissão de marketing aqui da Rede do Campo. Hoje a gente está com o José Benedito e com a Dani. O Zé está aqui, pela segunda vez já, não é novo aqui na mesa. E a Dani está estreando aqui pela primeira vez, né? Isso. Se apresenta pra gente, Zé. Bem, pessoal, sou José Benedito, parceiro da Rede do Campo. Tivemos juntos no último podcast. Eu até falei de uma tal de uma quinta série, mas o que eu recebi de comentar daquela quinta série. Nossa. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um podcast fantástico, então aproveitem bastante. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho, tamo junto e vamos para cima. Bem, pessoal, meu nome é Daniele. Hoje eu estou na Rede do Campo como analista de RH, faço parte da comissão de RH. E aí, pessoal, a gente, como no nosso último episódio, a gente abriu e pediu para vocês mandarem algumas dúvidas, perguntas. Hoje a gente está aqui para responder algumas das perguntas que a gente recebeu. E a gente vai começar hoje falando sobre a busca de colocação no mercado. A gente recebeu muitas dúvidas de novos profissionais que estão aí se formando, novos agrônomos, novos técnicos. E a gente veio aqui, trouxe o Zé Benedito e a Dani, que está com a gente agora aqui também na parte da RH, para dar algumas dicas e alguns conselhos para esses novos profissionais que estão entrando aí no mercado. Legal. Quer começar, Dani? Posso começar? Pode começar. Bem, uma dica muito importante para quem deseja estar no mundo do agro, uma das características mais importantes profissionais é a busca do networking. Então, vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, constantemente, vamos colocar dessa forma, a gente não sabe quanto que a pessoa vai estar assistindo esse podcast daqui a um ano e assim vai. É importante a gente participar, por exemplo, de feiras, de eventos do agronegócio. A gente precisa, de alguma forma, se colocar nesse ambiente. Então, hoje você vira para mim e fala assim, olha, eu não tenho contato com ninguém do agro, desejo entrar no agro. Onde o agro está acontecendo? Qual é o ambiente? Nós temos no agro muitas feiras, muitos eventos, muitos simpósios, workshops. Começa a se envolver nesse meio, né? E se a pessoa vem da formação, por exemplo, na área agrícola, na área agronômica, ela tem também dentro da universidade vários momentos de ter acesso a pessoas de mercado. Os próprios professores, eventos dentro da universidade que ajudam eles a se conectarem. E ali começa uma semente, vou começar a plantar uma semente. Então é importante, o que faz com que aquela pessoa do mercado preste atenção em você? Fazer boas perguntas, mostrar interesse, falar um pouco da tua visão de futuro. Isso tudo faz com que a pessoa te olhe de maneira diferente. Uma pergunta bem feita, fala assim, mas peraí, essa pergunta que esse rapaz, que essa moça está me fazendo é interessante. É uma pessoa interessante, tem um pensamento crítico, uma análise crítica interessante, tem congruência no que fala, tem vocabulário, enfim. Se eu realmente, verdadeiramente desejo estar entrando, a primeira provocação é qual que é a tua capacidade de fazer networking? O quanto que você está se colocando neste ambiente para que você comece a ser percebido como uma pessoa que merece uma oportunidade, por exemplo. A hora que eu chegar para aquela pessoa que eu comecei a fazer esse relacionamento e eu peço a ela uma oportunidade, as chances aumentam, porque eu comecei a empilhar um relacionamento no momento anterior. Eu vejo muito por uma das dicas que eu daria aqui hoje seriam essa. A importância do network, a importância de fazer relacionamento. Tem um ditado na roça que a gente fala que cobra que não anda não engole sapo. Não é isso? Cobra que não anda não engole sapo. Então a gente tem que ter movimento. Não vai ficar dentro da tua casa, fechado dentro do quarto, que você vai conseguir arrumar oportunidade na vida. Você tem que andar, você tem que mexer. E aí, essas oportunidades que o mercado nos traz, é uma oportunidade de você começar a aparecer mais. Isso surge não só de quem está se formando no agro também. Eu falo muito que é o meu caso.
Eu sou formada em publicidade e propaganda, sempre me especializei no agro. Nunca me especializei no agro, na verdade, sempre estudei marketing. E foi através de network que eu entrei no agro e comecei a aprender comecei a estudar sobre. Então, você ter esses contatos é muito importante, não só no agro, em todos os pontos, né, em qualquer profissão, mas abre muitas portas você conhecer pessoas, conversar e ter um bom relacionamento e se posicionar também. No que você acredita, né? No que você confia e no que você quer trabalhar. Então, é muito importante a pessoa também saber o que ela quer, onde ela quer chegar, para ela poder começar a criar esse tipo de relacionamento. Eveline, mais de 80% do nosso resultado é relacionamento. Sim. Vou dar um exemplo meu, né? Eu fui padeiro e confeiteiro 10 anos. Como é que eu fiz a transição de padeiro para trabalhar na área administrativa? Eu era técnico de contabilidade. Formei em técnico de contabilidade. O que eu sei fazer além da padaria? Técnico de contabilidade. O que eu fiz? Foi procurar serviço no escritório de contabilidade. No último, todos falaram que não precisava. No último, eu ofereci meu serviço de graça. Falei, olha, deixa eu trabalhar. Eu trabalho na padaria de 2 da manhã até as 2 da tarde, venho para cá e trabalho das 2 da tarde em diante no escritório só para aprender. E aí, assim eu comecei a transição. Eu acho que também é a importância do networking com iniciativa, com proatividade. As pessoas olham isso, sabe? E vale para qualquer área, como você mesmo observou, não só para o agro, para tudo. A pessoa quando você enxerga alguém que tem fome, que tem desejo, que tem ambição na fala, tem energia no que fala, você fala, poxa, essa pessoa é diferente, eu quero ela comigo. Sim. Então isso também faz toda a diferença para quem está querendo buscar se desenvolver numa área, entrar numa área ou fazer uma transição de uma área para outra. Isso conversa muito com essas oportunidades. Sim, seguindo... Faz sentido. E também, assim, a gente falando de estágio, de oportunidades, né? Hoje a gente tem que entender que dentro do agro hoje surgiu muitas oportunidades, muitas portas que não tinham antes, né? Trabalhar hoje com a sustentabilidade, com a parte tecnológica. Então, assim, a gama hoje que a pessoa que procura está adentrando esse espaço, ela pode já, às vezes, ter essa oportunidade de inimaginável. Quem imaginaria que hoje a gente teria essa parte de tecnologia dentro do campo, né? Ficou muito tempo só no tradicional. Então, assim, essa parte de network é muito importante. Você, dentro da própria faculdade, igual o Zé falou, a troca de conversas ali com os próprios professores, que muitos deles nos oferecem, né, as oportunidades, às vezes reunir com a sua turma, fazer um grupo de estudos, às vezes surge no meio, eu não me interessei, mas tem essa oportunidade, se alguém do grupo se interessar. Então, realmente, essa troca ali de conversas, buscar através ali de... feiras, igual o Zé também comentou, oportunidades fora do campo também da universidade. Às vezes tem muitas cidades hoje que promovem essas feiras, né? E aí tá lá conhecendo, buscando mesmo, para poder estar tendo esse conhecimento, tendo essa porta de entrada. Sim, e como você colocou perfeitamente a questão dos estágios, é uma porta de entrada muito forte para o agro hoje em dia. Eu vou dar um exemplo lá na loja. Tem estagiário que passou, que hoje em dia, passando técnico agrícola, né? Fizeram o estágio lá com a gente. Hoje em dia, cursam agronomia. E o nosso diretor já falou para eles, olha, você formando, você tem a sua vaga garantida aqui com a gente. Perfeito. Porque no estágio ali, o período de 1 mês, a pessoa ela desempenhou um papel tão importante para a empresa que ele falou assim, cara, a gente... Igual você falou, a gente quer ter você com a gente, porque a pessoa ela demonstrou interesse. Então, também é isso, aproveitar o estágio, né? Não achar que o estágio é só algo que você tem que fazer por obrigação, mas aproveitar para fazer perguntas, se interessar mesmo pela empresa, porque pode ser uma oportunidade para você. Com certeza é. Eu sempre brinco assim, o colega que está na tua sala de aula, por exemplo, quem hoje está estudando, aquela pessoa do teu lado pode ser teu sócio no futuro. Aquela pessoa do teu lado pode ser a pessoa que vai abrir as portas para você na maior oportunidade da tua vida. Então, o network, o relacionamento, se relacionar com as outras pessoas, fazer amizade com as outras pessoas, se envolver no ambiente onde você quer se desenvolver, isso é condição básica para quem quer crescer na vida profissional em qualquer área. Então, é importante que a gente lembre desse ditado, né? Cobra que não anda não engole sapo. Então, a gente tem que andar. E eu acredito também que essa parte de ter a oportunidade hoje no mercado também está sempre trazendo ali um currículo atualizado, buscando aprimorar o seu currículo, né? Que quando você leva ali para uma empresa,
tem que estar atualizado, tem que ter a sua capacitação. Às vezes o pessoal fala assim, mas eu nunca trabalhei. Mas o que você está buscando? O que você está se aprimorando no seu dia a dia, né? Então, às vezes é um curso técnico que ele fez, ou uma capacitação que ele fez que a empresa está precisando e ali vai dar a primeira oportunidade para ele. Então, manter o currículo atualizado também. Agora, isso que a Dani falou, aqui mora também uma oportunidade de reflexão importante para quem está no mercado, está começando. Então, por exemplo, quem está começando hoje e fala assim, mas eu nunca trabalhei em lugar nenhum, ninguém me dá oportunidade. O que nós que estamos lidando no dia a dia de pessoas, a gente mais observa? Que o conhecimento técnico você ensina. Mas a questão comportamental hoje, as competências comportamentais, elas fazem a grande diferença. Você vai entrevistar uma pessoa que nunca trabalhou, mas que para ela estudar, ela andava 5 quilômetros para ir e 5 para voltar. O que essa pessoa mostra no comportamento dela? Resiliência, dedicação, disciplina, força de vontade? Essas características são importantes dentro de uma empresa? Com certeza. Muito. Então, na hora que eu estou entrevistando uma pessoa, então se você hoje, que está indo para o mercado de trabalho, e está pensando assim, poxa, eu nunca trabalhei em lugar algum, pode ter certeza, o jeito que você faz uma coisa, você faz as outras. Então, os comportamentos que você teve na sua vida pessoal, ele vai refletir, ele vai reverberar nos comportamentos que você tem dentro de uma empresa. Então, na hora das perguntas, os entrevistadores têm observado muito isso. As competências comportamentais. É muito difícil trazer uma pessoa para dentro da empresa que ela, por exemplo, eu falo de proatividade. Todas as empresas precisam de pessoas com proatividade. Não só a empresa, a vida precisa de gente que tenha proatividade, que tenha ardência, que igual nós falamos na roça, tem que ter ardência. E aí você vai ensinar uma pessoa a ter ardência, por exemplo. É extremamente complexo isso que eu estou falando. Agora, ele me traz evidências de vida, que ele teve proatividade, que ele foi dinâmico, que ele foi proativo em outras coisas da vida dele, para conquistar outras coisas na vida dele. Poxa, isso existe nessa pessoa. Aí, como líder, como que eu trago essa competência para dentro do nosso negócio para que ele possa desenvolver isso aqui dentro? Então, é importante a gente também desmistificar. Não é porque eu nunca trabalhei em lugar algum que eu devo, então, me fechar numa bolha, me vitimizar, ninguém me dá oportunidade. Fica muito atento nas entrevistas. Eu me recordo, em 2010, eu fiz muitas palestras em escolas municipais, estaduais, lá em Varginha, falando exatamente isso para jovens do 3º ano do ensino médio, 2º ano do ensino médio, como se preparar para uma entrevista de emprego antes, durante e depois. Então, realmente se preparar para uma entrevista. É o currículo atualizado, é você saber trazer as evidências, saber responder uma pergunta com o repertório do teu contexto de vida, mesmo que você não tenha uma experiência profissional consolidada. Isso tudo vai fazer com que a outra pessoa perceba em você valor. Mas eu não conheço ainda nada desse negócio. Tudo bem, isso aí a gente ensina. Não sei nada de Excel, você vai aprender o Excel, mas o que você tem de competência comportamental vai ser interessante para a gente dentro da empresa. E isso destaca a pessoa até no recrutamento, né? Uma vez eu participei de um recrutamento para uma pessoa de uma equipe e veio uma pessoa, ele era bem mais novo e ele não tinha muita experiência, mas no meio da entrevista ele falou assim, eu não conheço disso, mas eu sou pau para toda obra. O que precisar aprender e correr atrás, eu vou. E isso, assim, destacou muito. Até hoje, quando a gente vai conversar, fala assim, não, mas isso é pau pra toda obra, né? Então, é isso aí. Então, assim, isso destaca pessoas. A gente também conseguir, na hora de fazer o recrutamento, ter essa sensibilidade de entender quando a pessoa demonstra que ela quer aprender. O demonstrar que querer aprender, às vezes, é mais importante do que saber alguma coisa. Porque mesmo quando a gente sabe, a gente precisa aprender mais um pouco. Ninguém sabe 100% de tudo. Então, é um ponto, assim, você saber demonstrar também algumas qualidades suas que não precisa ser só profissional, porque a pessoa não é só o profissional, a pessoa é um todo também. É um todo. Verdade. Tem um livro, se não me engano, chama O Poder de Arrumar a Sua Cama, e ele fala justamente sobre isso que o Zé colocou, que a atitude que você toma quando você arruma a sua cama de manhã, o seu dia tende a ser mais organizado. Isso é um estudo que tem, porque uma ação que você começa na sua casa, no serviço, ela vai refletir, porque se na sua casa você já começou o dia com a sua cama arrumada, você já começou ali
tendo uma ação de organização, a tendência é que o resto do seu dia no seu serviço também seja organizado. Então, as atitudes que você toma dentro da sua casa vai refletir também no seu serviço. Sem dúvida. E é isso que o Zé falou. Se você anda 5 quilômetros para estudar, você não vai ter preguiça de ir pro teu serviço, você vai demonstrar uma força de vontade lá também. Perfeito, perfeito. E a segurança também, no momento, a gente falou de entrevista, né? Mais do que tudo, é manter seguro. Hoje, as entrevistas mudaram bastante, né? Antes, era aquelas entrevistas todas muito bem estruturadas. Sim, não, como que foi. Hoje em dia, igual, a gente tem estudado bastante sobre as competências, né? O que ele está trazendo para a empresa, né? O famoso fit cultural, né? Então, assim, como que eu quero adentrar uma empresa, mas eu também tenho que conhecer um pouquinho dela. Não adianta eu sair dando tiro no escuro ali, mas eu também tenho que conhecer, será que o meu perfil, às vezes é questão de perfil também, combina com aquela empresa? Né? O que aquela empresa ela traz, que ela vai contribuir também? Acho que a contribuição vem dos dois lados. Então, na hora de escolher o estágio também não é diferente. O estágio, ele também te prepara para você, ali na sua carreira, já escolher. Às vezes, eu brinco muito, no meu estágio mesmo, eu fugia de RH. Né? E fugia de RH, gostava muito da parte clínica e hoje eu sou apaixonada. Mas eu tive uma oportunidade durante o processo aí da faculdade que mostrou para mim que era muito diferente daquilo que eu imaginava. Então, o estágio também eu vejo ele com essa oportunidade de você se conhecer melhor, de você escolher aquilo que você vai trabalhar ali após o momento de faculdade, né? Ele mostra isso pra gente. Às vezes você vai fazer um estágio que você não gosta, mas se você não fizer, você também não vai, às vezes, estar se conhecendo. Então, e esse ponto de conhecer a empresa é muito importante a gente entender para onde a gente está se candidatando. É entrar no site da empresa, é ver ali, a missão, visão e valores daquela empresa. Eu concordo com aquilo? Eu me encaixo naquilo? Porque às vezes a pessoa tenta se encaixar num lugar que não é dela. E aí ela sofre, vem o burnout, vem problema de saúde mental, porque ela quer se encaixar num lugar que não é dela. Então, assim, é muito importante a gente conhecer a empresa pra gente saber assim, eu realmente quero estar aqui? Eu vou entregar o meu melhor, o meu 100%, eu vou crescer aqui dentro? O conhecer a empresa é muito importante também para a pessoa. Faz toda a diferença. Hoje se fala muito sobre essa questão do fit cultural. Você não leva qualquer pessoa para dentro da tua casa. Se uma pessoa que não está alinhada com seus princípios e os seus valores não entra na sua casa. Numa empresa também não deveria e não deve ser diferente. Se um valor para mim é honestidade, não faz sentido ter dentro do meu grupo uma pessoa com comportamento desonesto. As contratações nos dias de hoje passam muito por análise de competências comportamentais e dessa percepção dos valores que regem a vida daquela pessoa. Sempre quando a gente vai fazer uma entrevista, eu gosto de olhar 3 grandes blocos, né? O bloco profissional, a história dela, acadêmica, e eu quero saber também sobre a dimensão familiar. Isso é muito importante para mim. Me conta muito dos valores, da forma como foi construída a mentalidade daquela pessoa, sabe? Se faz sentido o que ela está me dizendo, se conversa com a história dela, porque dá muitos sinais quando você conversa com uma pessoa. E se você ouve aquela pessoa, um ouvido treinado, um ouvido intencional do que sai da boca daquela pessoa, você cria realmente você consegue fazer uma leitura que diminui muito os riscos de você sofrer naquela contratação, contratando errado, e aquela pessoa também de passar um ciclo de sofrimento, porque está desalinhado realmente com o que ela acredita. Então, essa questão dos valores e princípios é muito importante. Eu estava fazendo uma palestra essa semana, e o contratante, quando ele me contratou para a palestra, ele falou assim, olha, eu quero uma palestra e dentro dela eu quero a construção de dinâmicas, de conteúdos que estejam ligados aos nossos valores. Foi assim, uma demanda específica. Eu quero trabalhar cada vez mais essa interiorização na minha equipe dos valores do nosso negócio. Coisas que nós não negociamos aqui dentro, sabe? E eu acho que essa percepção muda o jogo. E isso conversa muito com a geração Z que está aí. Quem nasceu de 96 para frente, vamos pensar
24, 28 anos, né? Pra que essa galera que tá chegando cuidado, pesar. que nem a Laura, hein? Oi? Tem duas gerações Z aqui. Geração Z. O que a geração pede? Desafio. A geração Z pede desafio. A geração Z hoje pede propósito. Mais do que nunca eu preciso trabalhar meu negócio. Qual que é a ideia? Qual que é a essência? Qual que é o propósito? Qual a razão de ser que está por trás disso? É diferente da minha geração. A minha geração é muito tarefeira, é muito processo, é muita execução. E aí eu venho uma geração hoje que ela vê um pouco além disso. Ela está buscando realmente entender o propósito disso, o alinhamento de vida já mudou. E quem está na liderança hoje da minha geração para trás tem que entender isso. Porque se eu quero liderar a Laura como tarefeira, como foi lá no meu caso lá para trás, ela vai ficar comigo pouco tempo. Porque ela vai começar a perceber que não faz sentido, não conversa. É o perfil que quer desafio, que quer dinamismo, que você olha lá dentro da loja onde você está aqui dentro dessa mesa hoje, isso instiga ela, motiva ela. É ou não é? Será que se eu estivesse num ambiente extremamente tolhido, um ambiente extremamente com uma rotina muito engessada, será que essa jovem estaria lá ainda? Então isso é importante, essa reflexão. E aí vem de encontro a questão da cultura. Qual que é a cultura do meu negócio? Se vocês pararem para pensar, pessoal, dentro do clientecentrismo, que tanto se fala hoje, o cliente no centro, nós temos duas culturas muito importantes, a cultura de resultado e a cultura de aprendizado. E as gerações que estão dentro da empresa precisam conversar com uma cultura de resultado e de aprendizado. O que permeia as duas culturas? Desenvolvimento constante, desafio constante, inovação constante, movimento constante. Se eu não estiver presente para isso, eu não retenho as pessoas e realmente não construo algo valoroso lá na frente. E perco bons talentos por não ter essa sensibilidade. Então, só fechando, fica uma reflexão importante. Primeiro, né? Quais são os valores, os pilares da tua empresa? Zé, eu não tenho isso aqui declarado e bem claro. Então, dever de casa. Porque você tem que atrair realmente pessoas que conversam com isso que você acredita. Do contrário, muitas vezes você erra em contratações porque você traz pessoas desalinhadas com aquilo que a sua empresa quer. Mas por que eu contratei? Não está claro. Então fica essa provocação, que eu tenho certeza que a gente tira muito problema da frente, muita casca de banana que a gente coloca para nós mesmos, que poderia ser evitado se a gente tivesse um pouco mais de consciência, verticalizar um pouco mais esse estudo e essa análise dentro da gestão das nossas empresas. E trazendo mais um assunto, né, que a gente recebeu de uma pergunta, que é como se destacar em uma empresa familiar. Que a gente vê essa dificuldade de alguns colaboradores que vê ali o filho tendo uma oportunidade, a família tendo uma oportunidade, e eles gostariam de se destacar mais. Uhum. Então, eu acredito que é mais um posicionamento dele mesmo, né? Aí, se você puder ajudar a gente. Olha só, mais de 90% das empresas brasileiras e talvez do mundo são familiares. Olha. Imagine você um profissional valoroso que entende que tem muita competência, está dentro de uma empresa familiar e de alguma forma ali um nepotismo. O filho do dono tem mais oportunidades, você vê que o filho do dono não está tão preparado como você e ele tem oportunidade e você não tem. A primeira provocação que eu te faço, você que está nessa posição hoje, é obviamente que se a empresa te der a oportunidade de uma comunicação mais transparente, mais aberta, seria interessante você pedir um feedback para o seu líder. O que ele espera de você, qual a expectativa, quais são os projetos da empresa para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento. Esse é um ponto. Porque o problema do filho ter oportunidade e eu vejo que eu tenho mais competência com ele, o teu problema não é o filho, o teu problema é você. Foca em você. Para de ficar olhando para o filho do outro. Cada um com seus desafios. Então, quando você olha para você, primeira coisa, o que a empresa espera de mim? Quais são os entregáveis? Porque muitas vezes o que acontece nesse caso, Viline, é o meu ego, sabe? É o meu orgulho, a minha vaidade falando mais alto. E aí eu acredito que eu realmente tenho mais competência que a outra pessoa. Sim. Não estou dizendo que não tenha, mas é importante validar se não é o teu ego inflamado ali que está colocando uma historinha na tua cabeça e na verdade não é bem isso. Então primeiro vamos ter uma conversa transparente. Esse é o primeiro passo.
Mas se você percebe que isso não é o ego, que você realmente tem condições de entregar mais e não tem esse espaço de uma conversa transparente, a minha recomendação é que você procure outro desafio na tua vida. Sabe? A vida é feita de ciclos. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Se você percebe que você está num lugar que não está te valorizando e que você quer crescer, que você não tem oportunidade, da mesma forma que você decidiu estar ali, você pode decidir buscar outra coisa na tua vida. O que eu vejo muitas vezes é que a pessoa fica exatamente fazendo o contrário. Fica de conversinha, de picuinha, arrumando confusão dentro da empresa, porque se vitimizando muitas vezes. Criatura, seja protagonista da tua história, autorresponsabilidade. Se não tá bom aquele ambiente para você, vai procurar outra coisa na tua vida, vai buscar outro desafio, sabe? Precisa ter mais maturidade para isso. Agora, o que a gente prega, o que a gente leva no dia a dia das empresas é buscar lideranças, empresários que deem essa abertura de alguma conversa mais transparente, mais aberta, justamente para eu não perder um talento como esse. Na questão do filho especificamente, você entra numa seara extremamente delicada, né? A questão passional, família. Então você sabe que ali tem um cuidado e um zelo que vai exigir daquele empresário, daquele empreendedor, daquele líder, também um nível de maturidade importante, né? Para que ele possa saber trabalhar isso. E o que a gente vê muitas vezes na nossa cultura que não é bem por aí, mas que a gente tem que pregar e lutar para que seja. Quantos empresários estão perdendo bons talentos no mercado por conta de não perceber isso que a gente está falando? E aí ele quer proteger o filho. Então fica uma dica, você que tem dentro da sua empresa seus filhos, a sua esposa, parentes dentro da empresa, cuidado com isso, sabe? Tem muita gente que tem até regras de negócio que não se contrata quem não se pode demitir. E dentro desse grupo, muitas vezes, estão os familiares. Não envolvo, né? Você vai colocar E por outra, você tem uma outra linha de gestão também que traz que eu posso ter um familiar dentro da minha empresa desde que ele tenha as competências para aquele cargo. É uma outra linha de pensamento. As duas você tem cases de sucesso e cases de fracasso. Nos dois casos. Qual que é o jeito certo? Se você for analisar, você vai encontrar nos dois casos coisas que não deram certo e coisas que deram certo. De toda sorte, eu acho que cada negócio, na sua singularidade, tem que tomar esse cuidado. Para o profissional que está no mercado, que está dentro de uma empresa familiar, eu acho que vale a pena fazer esse caminho. Primeiro, até o quanto é o meu ego, quanto que eu estou me vitimizando disso. Realmente eu estou preparado? Realmente eu tenho condições? Segundo, uma conversa transparente dentro da empresa. Não tem esse espaço, não tem essa clareza, talvez seja o momento de você observar uma outra oportunidade para a tua carreira. Perfeito. É muito importante ter essa maturidade, né? De você realmente ter essa autorresponsabilidade e entender. Será que eu tô dizendo que o filho daquela pessoa, ela não tem capacidade de estar nesse cargo porque ela realmente não tem, ou porque eu tenho uma picuinha, porque eu tô magoado por causa disso? Porque senão acaba prejudicando até a empresa. Total. Isso é muito... Uma questão pessoal, né? Você acaba levando uma questão pessoal e, igual você falou, acaba contaminando as outras pessoas. Porque daí você começa a montar grupinhos pra falar daquela pessoa e, às vezes, é uma coisa que realmente teria sido resolvida se você olhasse pra dentro de si. É muito interessante quando você vê a resposta das pessoas, né? Eu não tô me desenvolvendo porque o fulano de tal... Então, você vê que eu estou sempre olhando para o locus externo, não estou olhando para o locus interno. Então, sempre tem alguém que é o culpado por algo que eu não estou conseguindo. Cuidado com isso, é uma armadilha, né? Essa autopercepção muda tudo, né? Muda o jogo. E aí, essa questão de julgar as pessoas também é outra questão importante. Julga a situação, julga o fato. Desassocie isso da pessoa. Porque quando você vai para a pessoa, aí zebrou tudo, né? Uhum. É aquela pessoa, então é com ela que eu tenho um problema. E isso atrapalha toda a equipe, todo o resultado da empresa. E é aquilo que a Laura falou, né? Às vezes o julgamento, né? Às vezes a gente olha ali o filho do presidente, mas às vezes a gente, se não buscar também a história... Como que ele começou? Será que ele já começou lá em cima? Uhum. Ai, às vezes, né? Tem aquelas pessoas assim, eu já trabalhei em empresas que o pai, a mãe, os familiares, mas assim, você vê aquela figura ali, um gestor que é filho do presidente. Tá,
tem muito esse preconceito. Será que ele já chegou ali naquele cargo? Será que ele não começou de baixo, da mesma forma que eu estou começando e vou crescendo, vou me adaptando, vou me profissionalizando, né? Então, a gente também, às vezes, tem pessoas que entram já com esses pré-julgamentos que só por ele ser filho do dono da empresa, ele já começou naquele cargo. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. E é igual o Zé falou, se você está numa empresa que ela te dá essa oportunidade de clareza, de chegar, tudo tem o seu momento, né? Você vai analisar. Não adianta eu chegar lá e falar, Veline, eu tenho um curso tal, eu acho que eu sou melhor do que a Laura. Não adianta. Então, assim, eu tenho que ter também, eu acho que é a questão mesmo da humildade, né? De chegar, de mostrar o porquê que eu mereço aquela oportunidade, tanto quanto o outro, de mostrar para a empresa mesmo, eu tô me capacitando, quero crescer junto e ter essa abertura, né? Antes de sair fazendo esses pré-julgamentos hoje que muitos acabam fazendo quando é um ambiente familiar. E mostrar resultado. Resultados. Resultado motiva tudo. Conversa fiada não adianta, você tem que mostrar resultado, né? Eu tenho a formação, você tem, importantíssimo, mas isso aí você está praticando, você está colocando em prática, que resultado que está trazendo. Porque também isso é relevante, né? Não posso falar do que eu acho. Eu tenho que me pautar em fatos e dados. Quais são os dados que você tem para pleitear algo a mais, né? Quais são as evidências que você traz? Isso é muito importante, porque se você também não tiver fatos e dados para mostrar, resultados para mostrar, dificilmente você vai conseguir validação naquilo que você está pedindo, que você está pleiteando. Certo? Certo. Ótimo. E chegamos no momento, né, que é sempre bom ter vocês aqui com a gente. É muito bom ter o Zé Benedito. Quero agradecer muito. É sempre muito rico quando a gente faz um episódio aqui com você. E lembrar também o pessoal que está nos assistindo que os produtos do Campo de nutrição foliar já estão disponíveis nas nossas lojas da Rede do Campo. E são produtos que vocês encontram apenas lá, aqui com a gente, né? E lembrar também vocês que a gente tem uns episódios atrás que a gente está explicando toda essa linha, detalhando todos os benefícios que eles podem trazer para a safra de vocês. Então, eu vou deixar o link aqui desse episódio para vocês clicarem e assistir esse episódio completo e conhecer toda a nossa nova linha de do Campo Nutrição Foliar. Isso aí, agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Que são eles que fazem isso aqui ser possível, eles que fazem a gente conseguir trazer conteúdo de qualidade para cada um de vocês, né? Hoje o patrocinador desse episódio é a Baslab, que é o laboratório onde fazem análise de solo. Você que é produtor rural, você que é engenheiro agrônomo, que está nessa área, já sabe da importância de uma análise de solo, né? Ali é onde começa o trabalho com a sua lavoura, então não perca tempo. Entre em contato com as nossas lojas que a gente direciona vocês. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Dani, por ter participado. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Zé Benedito. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço a oportunidade. A gente começou falando dos jovens, né, que as pessoas querem entrar no agro. A gente deu exemplos aqui que vale para todas as áreas. Então, sucesso na sua carreira. Vamos para cima, né? Não baixa a guarda. Tem que ter ardência para as coisas acontecerem. Qual a frase para finalizar, Zé? Você sabe que dá uma sorte. Tem duas frases, né? Dá uma sorte danada também me seguir no Instagram, tá? @professor José Benedito. Eu tô sendo cobrado para falar mais, né? Aí, ó. Agora a frase é uma frase que eu gosto demais e eu acho que conversa com esse podcast, né? Quem quer faz, quem não quer sempre arruma uma desculpa. Então vamos sair desse meio de desculpa, levanta a bunda da cadeira e vamos fazer a coisa acontecer. Isso aí. E já segue a gente aqui também no canal, segue as nossas redes sociais, Rede do Campo Agro. E não se esqueça de ativar o sininho que toda semana tem um episódio novo. Muito obrigada a todos que assistiram esse episódio e semana que vem tem mais. Obrigada, pessoal.